Muito bom dia a todos. Bem-vindos a este painel sobre o impacto da pandemia nos passageiros e, mais concretamente, sobre como ultrapassar a fobia de voo. Antes de começarmos, eu gostaria de agradecer ao CS, Unidade de Cuidados de Saúde do Grupo TAP, a oportunidade e o convite para abordarmos o tema da saúde psicológica e, mais concretamente, nos passageiros. Vamos então começar este painel chamando Hermínio Martins, comandante de linha aérea, formador de CRM, instrutor de voo, atualmente, recentemente, a usufruir do estatuto de reformado. Bom dia, Armindo, bem-vindo. Chamo agora Helena Palma, psicóloga da aviação, na Unidade de Cuidados de Saúde do Grupo TAP. Bom dia, Helena. Bom dia. De seguida, Rita Gabriel, chefe de cabine na TAP, psicóloga clínica também. Bom dia, Rita. E, por fim, não menos importante, Vítor Grilo, engenheiro, diretor do Departamento de Engenharia e Aeronavegabilidade da TAP. Bom, muito bom dia a todos, muito obrigada por terem aceito este convite e por estarem disponíveis para partilhar as vossas reflexões sobre o impacto da pandemia nos passageiros. De facto, o setor da aviação foi um dos mais afetados com a pandemia. Dados da IATA de 2021 apontam para uma redução de mais de 80% nos voos, quando comparando o período de junho de 2021 com junho de 2019. O impacto da pandemia, para além de se estender às empresas do setor da aeronáutica, estendeu-se também aos passageiros, que não só se viram impedidos de fazer os voos que gostariam por motivos pessoais, mas também os que precisavam por motivos profissionais, e se viram confrontados com um conjunto de restrições e requisitos sempre que viajavam. Um grupo que foi particularmente afetado com esta situação foram, de facto, os passageiros com fobia de voo, que são passageiros que já numa situação normal sentem um elevado desconforto de viajar de avião. Para estes passageiros, requisitos como o aumento dos procedimentos, a necessidade de apresentar certificados de vacinação, de fazer testes antes dos voos, de cumprir quarentena nos períodos, nos destinos, ou simplesmente o uso de máscara, acarretam um impacto tal que muitas vezes podem fazer com que as pessoas decidam não viajar. E um receio que é particularmente relevante e decorrente diretamente desta pandemia é o receio que muitas pessoas têm de serem infectadas quando fazem uma viagem de avião. Vítor, na qualidade de engenheiro de manutenção aeronáutica, o que é que achas relevante dizer sobre este receio, de forma a que as pessoas possam ficar mais esclarecidas e seguras quando viajam de avião? Olha, se calhar faria duas referências. A primeira, se calhar a mais importante, é explicar que o ar que se respira dentro de um avião vem basicamente proveniente do exterior e, portanto, sendo o exterior em altitude uma atmosfera muito mais pura do que aquela que se calhar muitos de nós respiramos quando nas cidades, o primeiro aspecto é referir que grande parte do ar que é respirado vem diretamente do exterior, é apenas comprimido para ter uma pressão que seja respirável. Ainda assim, e por causa da pressurização, existe uma pequena componente do ar que tem recirculação. Para esse ar que é recirculado, existem uns filtros EPA, uns filtros de alto desempenho, que fazem com que viajar de avião, ainda que sendo um volume fechado, terá uma atmosfera seguramente mais limpa do ponto de vista viral do que num qualquer outro espaço fechado, como uma sala de cinema, num restaurante. E seriam essas referências que eu faria, tranquilizando de que o ar é mais limpo do que num qualquer circuito ou num qualquer volume fechado. Por isso podemos deixar os nossos passageiros tranquilos de que, de facto, estão seguros do ponto de vista da sua saúde dentro da cabine do avião. Helena, em que medida é que consideras que a pandemia afetou a disponibilidade das pessoas para viajar de avião? Olha, são múltiplos os fatores e, como vimos ali no painel 1, acaba por a pandemia ter tido um impacto em todas as áreas da nossa vida, não é? Nomeadamente desta questão da disponibilidade para viajar de avião. Eu penso que um dos fatores que acabou por afetar em grande medida é a incerteza generalizada que vivemos nos dias de hoje, não é? Outra questão que também está muito associada ao receio
dos passageiros de serem infectados ou até mesmo o receio de adoecerem, sobretudo longe de casa, não é? Que faz com que as pessoas acabem por decidir não o fazer. Depois, as questões inerentes às restrições dos isolamentos, dos confinamentos, das quarentenas, que também, como vimos nesta primeira parte da manhã, acabam por ir sendo alteradas e acaba por promover mais essa incerteza generalizada. E depois, como disseste também na parte da introdução, o aumento dos procedimentos associados a viajar de avião, não é? Viajar de avião neste momento não é só comprar um bilhete online, não é? Viajar de avião neste momento é comprar o bilhete online, é explorar e perceber quais são as medidas naquele país, nomeadamente em termos de quarentena, exigência de testes, certificados, etc. E por último, e como falado no keynote anterior, a questão também neste momento, grande parte daquilo que eram as motivações para viajar de avião, que eram os motivos profissionais, neste momento temos alternativas online, por isso... Deixou de ser tão necessário. Deixou de ser tão necessário, sim, e acaba por ter um impacto grande também nesta disponibilidade. No entanto, aquilo que também percebemos, e sobretudo no âmbito do ganhar asas, é que estamos a ver um aumento crescente desta disponibilidade para viajar de avião. Não é? Exemplo disso é o facto de, para a semana, termos já um programa Ganhar Asas e no final de novembro termos já agendado outro. Por isso, penso que podemos falar sobre um novo começo também, não é? Bom, se calhar aproveitar só para explicar, já falaremos mais a seguir, mas explicar que o programa Ganhar Asas é um programa para tratamento da fobia de voo, que resulta de uma parceria entre a TAP e a UCS e que tem como objetivo ajudar os passageiros a viajar de forma mais confortável. Muito bem. Armindo, em que medida é que consideras que a pandemia afetou o comportamento de voo dos passageiros no geral? E obrigado pelo convite. O avião, de certo modo, é o mal da fita, nomeadamente nas pessoas que têm alguns receios de voar. Portanto, o facto de termos estado parado e ter havido muito menos voos, as pessoas voarem menos, terem de certo modo, perdido alguma continuidade nisso, a tal expressão do longe da vista, longe do coração, de certo modo, afetou-os. Depois há um outro aspecto também, que é... o avião também passou a ser, de certo modo, começou a ter um receio acrescido. Não estou a ser feliz nas palavras, mas basicamente o que eu quero dizer é passou também a ser um possível, com aspas, eventual fator de contágio. Portanto, e isso cria mais receios, naturalmente, às pessoas que só por si já tinham receio do avião. Portanto, e estes são, diria que, os aspectos que afetaram mais comportamental. Foi o facto de não estarem a voar tanto como estavam antes e depois os tais receios que cada vez mais estão a desaparecer, mas a verdade é que eles ainda existem, porque para todos os efeitos o avião, enfim, temos não sei quantas pessoas lá dentro fechados, não é? E isso, quer as pessoas, quer não, os pensamentos vêm e afetam, mas ultrapassada. Porque, de facto, nós passámos muito tempo, não é? E ainda continuamos a ser sensibilizados para a necessidade de haver um distanciamento social, não é? E, de repente, dentro da cabine de um avião, acabamos por estar sentados logo com uma pessoa de cada lado. E isso, de facto, pode influenciar esta percepção de segurança. Mas, pegando ali nas palavras do Vítor, estamos seguros, não é? Sim, muito seguros. Rita. Deixa-me dizer, até pelo facto das cadeiras serem altas, portanto, que cria barreira, a própria circulação do ar, que é sempre na vertical para baixo, o facto de nós não estarmos virados para as pessoas, os filtros, que nós nunca ouvimos falar tanto dos filtros como agora, mas que são, o ar fica renovável ao fim de 2, 3, 4 minutos, está sempre a ser renovado. Portanto, isso só por si é assegurado. Rita, e na tua opinião, quais são os desafios que se colocam atualmente na cabine? Bom, eu estou-me a lembrar assim de vários. Em primeiro lugar, bom dia, parabéns à organização deste evento, agradeço o convite. Antes de ir à resposta, gostava de fazer aqui um cumprimento especial aos tripulantes de cabine e a todos os trabalhadores
porque, principalmente nesta altura conturbada da aviação e que mantém todos os dias um esforço para manter um alto padrão de profissionalismo que é de louvar. O grande desafio realmente é esta fase complexa, esta turbulência que nós temos tido desde março de 2020 e que torna a aviação muito complexa e exigente. O desafio maior de todos, não é? Os que trabalham na aviação, como é óbvio, é tentar retomar a operação o mais normal possível, adaptada a esta nova realidade e dentro das normas Covid e com segurança. E a principal função de um tripulante é precisamente a segurança. Este é o nosso maior desafio. Dentro desta nova realidade, é continuar a identificar as situações de emergência e agir em conformidade. Os tripulantes são responsáveis, talvez as pessoas às vezes possam não se lembrar disso, mas são os principais responsáveis pela segurança de todos os ocupantes a bordo e prestar-lhes assistência. Numa altura em que estamos na pandemia, faz parte, é o grande desafio atualmente, é zelar pelo cumprimento das regras Covid a bordo. Por exemplo, que os passageiros mantenham a máscara e que todas as regras sejam cumpridas. Atualmente, mesmo com a vacinação, os tripulantes, mesmo os que estão vacinados, também fazem testes PCR, tal como os passageiros. E, portanto, este ambiente em que as regras são cumpridas é um ambiente de maior confiança para o passageiro, para que ele, gostaríamos todos, de transmitir esta confiança para que possam viajar de avião. E para quem tem fobia de voo, estas medidas Covid acabam por ser mais um stress adicional, digamos. E também o facto de estar muito tempo sem viajar, como acontece agora, provavelmente também agrava a fobia. Bom, e foi exatamente então a pensar neste segmento de passageiros, aqueles que sentem um desconforto considerável sempre que pensam que vão viajar de avião e depois durante as viagens propriamente ditas, foi exatamente a pensar neste segmento que a TAP e o CS criaram, como eu disse há pouco, o programa Ganhar Asas. Foi criado em 2006 e desde então foram já realizados mais de 65 cursos, abrangendo mais de 650 participantes de norte a sul do país e também das ilhas, que têm claramente que ultrapassar uma parte do seu receio para conseguir vir ao continente para fazer o programa. Sabe-se que depois de frequentarem o programa as pessoas passam de facto a viajar mais e também a viajar com menor nível de ansiedade e maior nível de conforto. Helena, gostava então de te pedir que explicasses em que é que consiste propriamente o programa Ganhar Asas. Sim, então o programa Ganhar Asas é uma intervenção psicológica para o tratamento da fobia de voo. É uma intervenção breve, e é breve porque realiza-se durante 3 dias, no total de 24 horas. Tem uma equipa multidisciplinar, parte da equipa estamos aqui, não é? Somos 2 psicólogas, é um piloto, uma chefe de cabine e um engenheiro. E ao longo destes 3 dias temos a oportunidade de acompanhar estes 12 participantes com fobia de voo. O Ganhar Asas está todo desenhado em função de dar resposta a 3 pressupostos que são básicos no tratamento de qualquer fobia e particularmente na fobia de voo. Por isso, o Ganhar Asas, aquilo que toda a sua estrutura faz com que um dos primeiros pressupostos é nós ensinarmos estes participantes a utilizar técnicas de gestão da ansiedade para diminuir os sintomas mais físicos e os sintomas mais cognitivos da ansiedade. Depois, outro do pressuposto que o Ganhar Asas dá a resposta é dar a estes participantes também informação factual sobre a situação temida, neste caso o viajar de avião, e é por isso que os nossos colegas aqui da parte da aviação têm um papel importantíssimo, não é? Porque têm que desmistificar e clarificar a informação que tem a ver não só com o avião, mas também com o próprio procedimentos associados ao
voo e até mesmo sobre o fator humano. Por isso, muitas das dúvidas destes participantes acabam por também recair naquilo que é o profissional da aviação, e eles têm, na verdade, este grande papel e uma importância extrema na persecução desse objetivo. E depois, por último, o Ganhar Asas acaba por também permitir dar resposta a uma estratégia básica no tratamento de qualquer fobia, porque a pessoa pode ter técnicas de gestão da ansiedade, pode ter informação técnica sobre a situação que teme, mas se não é exposta à situação, na verdade, muitas das vezes não consegue ultrapassar a fobia de voo. E essa é uma grande mais-valia do programa Ganhar Asas, é um programa que permite efetivamente a pessoa fazer uma exposição gradual à situação de voo. E como é que fazemos isto? Por isso, no primeiro dia do programa, aquilo que acabamos por proporcionar a estes participantes é o treino das técnicas, duas das técnicas de gestão da ansiedade, numa réplica de uma cabine do avião. Depois, no segundo dia, temos a oportunidade de visitar um avião em manutenção num hangar, e aqui os participantes conseguem esclarecer muito daquilo que é falado na parte teórica, e não só, tem aqui uma vertente muito importante em termos emocionais, não é? Como dizia o Sr. Bastonário da Ordem dos Psicólogos, muitas das questões acabam por ser emocionais, não é? E aqui é, na verdade, a primeira vez que estas pessoas acabam por estar num avião e explorar um avião de uma forma diferente da habitual, não é? Não Porque implica irem fazer um voo logo de seguida, não é? Exato, exato. E isto é muito importante também para o processo de tratamento. O terceiro passo é no último dia do programa, por isso, na parte da manhã, os participantes vão fazer uma sessão de simulador de voo com o comandante da equipa, e sendo que este é o momento mais importante que os participantes consideram. E depois, por último, vamos fazer então um voo terapêutico que inclui um voo Lisboa-Madrid e Madrid-Lisboa. E é um voo terapêutico porquê? Porque os participantes viajam acompanhados com os elementos da equipa técnica, por isso é uma excelente oportunidade não só para pôr em prática tudo aquilo que aprenderam, não é? Mas como também para trabalhar todas as questões que vão surgindo ao longo do voo e finalmente ganharem asas, não é? Muito bem, obrigada, Helena. Rita, para um tripulante de cabine, para quem voar faz parte do dia a dia, e eu recordo sempre uma história que tu contas, não é? Que às vezes vais para o avião e vais buscar a chave de casa para entrar. Diz-me em que medida é que tu sentes que consegues contribuir para apaziguar os receios de quem considera que entrar num avião é um perigo? Bom, em primeiro lugar, acho que é muito importante tranquilizar e ouvir os motivos de apreensão, porque nem sempre são os mesmos, não é? Portanto, se ouvirmos o passageiro, saberemos qual é o maior receio. A respiração mais lenta e profunda, o relaxamento, a distração e mesmo o falar com esse passageiro ajuda bastante. Depois, há que dizer uma verdade, que é voar é realmente o meio mais seguro para viajar. E, portanto, há que referir coisas mesmo muito importantes na aviação, que estas pessoas também, se calhar, acabam por lhes fazer bem ter esta confirmação de que os tripulantes e todos os profissionais ligados à aviação são altamente qualificados e, portanto, devem confiar. Eles têm formação permanente, específica e bastante rigorosa para estarem dentro de um avião e, portanto, eu acho que isso ajuda também. As emergências são todas treinadas, são previstas e associadas a procedimentos específicos. E há procedimentos de segurança em todas as fases do avião, todas as fases do voo, e que muitas vezes os passageiros não sabem, não é esse o papel deles. Portanto, eles devem confiar, entrarem no avião e estarem confiantes de que vão chegar ao seu destino com conforto e segurança. Em relação à fobia de voo, também é importante, e muitas vezes quem tem fobia de voo, saber que os tripulantes têm formação em primeiros socorros, como por exemplo suporte básico de vida, ou o acesso a material médico e medicação. Portanto, são informações que muitas vezes os passageiros não sabem e que acaba por lhes dar bastante confiança de que realmente voar é mesmo seguro.
Obrigada, Rita. Vítor, agora perguntar-te-ia, na tua opinião e da experiência que tens tido ao longo do programa Ganhar Asas, quais é que são os principais receios dos passageiros com fobia de voo relativamente à manutenção dos aviões? São muitos, muitos diversificados, todas as pessoas são diferentes, mas se calhar antes de falar propriamente dos receios, há um aspecto que é importante, o da manutenção, enquadra-se em todos os outros aspectos que acompanham a indústria da aviação, e o facto de hoje em dia os índices de segurança praticados só se verificam porque são o desenvolvimento contínuo de uma série de melhorias traduzidas em regulamentos cada mais exigentes, que se traduzem em aspectos como, por exemplo, desde logo a concepção, que depois vai influenciar a manutenção. Na concepção, na fase do projeto, toda a filosofia inerente é de criar uma máquina que pode variar, mas que, se tiver avarias, tem sempre o conceito de redundância, o conceito de fail-safe. Se o motor é importante, então colocamos 2. Se um gerador elétrico é importante, então temos 2 ou 3. Ou seja, toda a arquitetura de desenvolvimento é feita nestas premissas. E, portanto, isto vai um pouquinho de encontro àquilo que é um dos principais receios, que é que a máquina avarie, que o avião caia. Isso é explicado, porque este conceito de redundância ajuda a desmistificar este receio das avarias, explicando que as avarias são coisas previstas, mas ainda acontecendo, existem mecanismos de salvaguarda e sistemas de recuperação. Um outro aspecto que é explicado e que ajuda um pouco a desmistificar porque é uma atividade tão segura, por exemplo, a nível do programa de manutenção. Quando uma aeronave é desenvolvida, o programa de manutenção é logo desenhado, definindo o tipo de manutenção que o avião faz ao fim de toda a sua vida, ao fim de 12 anos, ao fim de 2 anos, ao fim de um mês, ao fim de uma semana, ao fim de um dia antes de cada voo. Coisas tão simples como a verificação dos pneus, por exemplo, que todos nós, ao entrarmos num carro e não olhamos, isso é um aspecto que meticulosamente é verificado antes de cada voo. Depois o erro humano é também algo que preocupa os participantes do programa e que também essa componente não poderia ser descurada, e tal como nas outras atividades de tripulações, a atividade de manutenção também tem essa componente salvaguardada, como formação, um pilar muito forte digamos, sem o qual não é possível fazer manutenção num avião sem ter a experiência e a formação adequada, que estabelecimento de checklists, estabelecimento de duplos cheques, de verificações das ações que são importantes. E depois há uns outros receios mais genéricos, como por exemplo a claustrofobia, o receio de estar em espaços fechados, mas esta introdução de que o ar vem de fora e, portanto, apesar de parecer uma Tupperware mais ou menos fechada, um avião tem sempre possibilidade de ter ar injetado do exterior e, portanto, isso ajuda também a desmistificar alguns dos receios. Estes, se calhar, são os 3 mais prementes: avarias, erro humano, claustrofobia. Depois os outros são muito diversificados. E, de facto, essa abordagem da avaria não é como algo que até não só acontece, como até está previsto, é algo que deve ser muito difícil para as pessoas que estão fora desta indústria de perceber que é abordado desta maneira, mas também ao mesmo tempo bastante tranquilizador. Mas se as avarias estão previstas, então estamos realmente seguros. E agora pergunto-te a ti, Armindo, quais é que são as questões que são mais frequentemente colocadas pelos participantes do Ganhar Asas? Olha, eu diria que a turbulência, o barulho, os cheiros, as avarias não, a consequência ou a possível consequência das avarias, as chamadas emergências. Portanto, eu diria que estes são os receios maiores. A minha experiência vai-me dizendo que é giro eles perceberem, porque normalmente é uma surpresa para eles, perceberem, tendo em conta a segurança, o profissionalismo, a disciplina, o rigor que toda a indústria tem exatamente para isto. E o nosso papel é exatamente esse, é passar-lhes conhecimento no sentido de eles, de uma forma virtual, terem conhecimento e saberem lidar com a situação. Isto é,
ok, agora tenho turbulência, mas eu percebo o que é a turbulência, eu sei o que é que afeta, não afeta a segurança, afeta o conforto, e então aprendo a lidar um pouco com isso. Portanto, e os barulhos e os cheiros, e eles adaptam-se num crescendo ao longo dos 3 dias a perceber isso de uma forma mais natural e descontraída. De facto, não chega, todos nós já ouvimos dizer, não é, que viajar de avião, o avião é o meio mais seguro para viajar, mas de facto não chega nós sabermos isto. É muito importante termos o conhecimento, é muito importante termos o conhecimento de porquê que, de facto, viajar de avião é a forma mais segura de nos deslocarmos. Então pergunto-te, Helena, se de facto, de acordo com a avaliação que é feita do programa, se o programa funciona. Então, nós, para avaliarmos a eficácia do programa, temos várias abordagens. Uma das primeiras tem a ver exatamente com a taxa de embarque no voo terapêutico, e aquilo que nós sabemos é que destes 650 participantes que falaste, por isso temos uma taxa de embarque de 97%. Depois fizemos também um estudo que está publicado exatamente sobre a eficácia do programa, onde nos permitiu concluir que os níveis de ansiedade que estas pessoas sentem antes de fazer o ganhar asas e fazendo uma avaliação 3 meses após a frequência do programa, diminuem de forma estatisticamente significativa. Não é? O que nos leva a dizer que também estas pessoas, após o ganhar asas, acabam por viajar com maiores níveis de conforto. Outra da avaliação que fazemos é relativamente ao número de voos que as pessoas realizavam antes, 12 meses antes do programa e 12 meses após o programa. E também os dados, aquilo que nos indicam é que os participantes passam a viajar por ano o triplo das vezes que viajavam 12 meses antes. E por último, e porque também é uma questão que nos preocupava, e até por aquilo que falámos na parte da manhã, sobre a questão do consumo de medicamentação, não é? Porque muitas destes participantes, antes de fazer o ganhar asas, acabavam por utilizar a medicação para atenuar os sintomas, e da avaliação que também fizemos, acabámos por perceber que estes participantes, comparativamente com o uso dos medicamentos que faziam antes do programa e depois do programa, percebemos que 2 de cada 3 pessoas que antes usavam ansiolíticos deixam de o fazer. Por isso, sim, o programa funciona. Rita, uma curiosidade. Qual é que foi a situação mais desafiante com que tiveste que lidar enquanto tripulante de cabine por parte de um passageiro com fobia de voo? Bom, então, há muitos passageiros com receio de voar e nós notamos isso em todos os voos. Há muitas reações diferentes de passageiros, muitos estão calados, introvertidos, digamos que sofrem em silêncio. Outros exteriorizam mais, pronto, e acaba por ser até um pouco mais saudável, porque podemos, se calhar, percebermos melhor do que é que está a passar. Eu tive realmente uma situação, e ainda por cima foi logo no início que eu comecei a voar, e talvez por isso um bocadinho mais estressante para mim, porque uma passageira que tinha fobia de voo, em que perdeu a noção da realidade e queria sair do avião a meio do voo. E, portanto, saiu da cadeira, não é? E dirigiu-se para a porta, queria abrir a porta e queria sair do avião. E o que seria impossível, porque é um ambiente hermeticamente fechado, isso não seria possível. No entanto, acabou por ser uma situação que gerou uma reação inesperada, que acabou por criar uma situação de stress, não é? Na cabine, não é? Uma passageira que esbraceja e quer que todos saiam do caminho para se dirigir para a porta. Portanto, são situações que são inesperadas, que podem acontecer, não são frequentes, claro, ainda bem, são muito raras, no entanto, podem acontecer, e acabámos por acalmar esta passageira e tudo correu bem. Mas talvez tenha sido realmente a situação mais desafiante que me ocorreu. De facto, uma situação complicada e que pôs em causa o conforto, pelo menos, dos restantes passageiros e tripulantes, e com, eventualmente, algum risco para a segurança. Daí, de facto, a importância de haver resposta para o tratamento da fobia de voo, porque, na verdade, não só provoca sofrimento aos próprios, como pode, de facto, implicar algum risco para o setor.
Armindo, e na tua opinião, quais é que são os pontos fortes do programa Ganhar Asas? Olha, eu diria que mais do que olhar para eles de uma forma isolada é para o conjunto deles. Portanto, e o ponto forte é exatamente o conceito deles todos. Se eu for obrigado a escolher um, eu acho que o último, o voo terapêutico, é onde acontece a magia, o clímax do curso é lá, porque é aí que efetivamente os participantes, ao voarem connosco ao lado, sentem confiança e apercebem-se essa confiança a crescer dentro deles. E eventualmente será esse o ponto forte. Obrigada. E Vítor, para terminarmos praticamente, qual foi para ti o momento mais marcante enquanto profissional da equipa do programa Ganhar Asas? Identificar em particular um ou outro momento pode ser difícil, mas há declaradamente uma componente que se calhar se destaca, que é eu sou profissional de aviação e na engenharia da TAP desde 92 e essa atividade que gosto muito é uma atividade com o propósito de melhoria do conforto dos voos, de melhoria da pontualidade da companhia, da satisfação dos clientes, da otimização de processos, mas é um trabalho que é muito de bastidores e, portanto, muitas vezes os resultados não se veem num horizonte diretamente mensurável ou de curto prazo. A participação no programa tem uma recompensa muito especial, que é num período muito curtinho, que é na vida de nós ou dos participantes, que é a duração do programa, que são 2 ou 3 dias, consegue-se ver um efeito muito imediato no que diz respeito à melhoria da tranquilidade e do conforto com que as pessoas passam a olhar para andar de avião, que passa a ser uma coisa menos complicada e muito mais tranquila, que é o propósito do programa e que é talvez a recompensa maior que eu identifico da participação no programa. É esse ver direto, no imediato, do efeito positivo que se consegue ter na vida de todos os participantes que por nós passaram nos diversos programas. Bom, e agora então, para terminarmos, eu gostava só de colocar uma questão a todos vocês, no sentido de me dizerem o que é que o programa Ganhar Asas vos acrescentou a cada um de vós em termos pessoais e profissionais. Estes 650 participantes que já passaram pelas vossas mãos, o que é que vos acrescentaram? Olha que pergunta gira. Duas formas. Numa perspectiva mais profissional, o esforço no sentido de adquirir técnicas e na passagem da mensagem. Portanto, comunicação efetiva, com linguagem verbal e não verbal, no sentido de transmitir confiança, de transmitir conhecimento, de ser congruente em relação à mensagem que se passa. Portanto, esse é um esforço giro e que eu senti. No campo pessoal é o que fica. Portanto, eu posso dizer que tenho amigos para a vida, participantes do Ganhar Asas. Portanto, e há todo um relacionamento muito genuíno, interessante, que é uma mais-valia, fantástico. Obrigada. Helena? Então, é extremamente enriquecedor e tenho crescido muito enquanto pessoa, enquanto profissional. Enquanto profissional dá uma oportunidade única de acompanhar estas pessoas no seu processo de mudança, no momento em que mudam, como dizia ali o Vítor, e é uma conquista de todos, não é? Do ponto de vista pessoal, é sempre são sempre histórias de superação e que de alguma forma nos tocam e que nos inspiram também, não é? Rita? É o que a Helena diz, é o facto de ajudar enriquece muito pessoalmente. É um privilégio vivenciar estas experiências com estas pessoas e aquele pequeno contributo que nós podemos dar muitas vezes faz uma grande diferença na vida de alguém e realmente ultrapassam uma fobia que lhes restringe muito a vida e que muitas vezes quem está perto não tem noção. E nós próprios, se calhar antes do programa, não tínhamos noção como é que uma fobia de voo pode restringir
tanto a vida de alguém. E depois é acompanhar a evolução pessoal de cada um, porque depois também há um acompanhamento a seguir ao programa e que é muito gratificante. Portanto, acompanhar desde ou que nunca voou, ou alguém que é difícil visualizar tendo-se de um avião e depois voar muito, de uns meses depois, é uma sensação incrível, é emocionante. Profissionalmente, claro que comecei a olhar para os passageiros de outra maneira, a nível geral, e em particular para quem tem receio de voar, compreendi melhor, claro, estes passageiros, porque acompanhei muito de perto as suas angústias, os seus receios, e provavelmente interpreto melhor os pequenos sinais de quem tem fobia de voo. E eu acho que realmente a nível profissional, realmente é um valor acrescentado para uma companhia aérea ter um programa que ajude pessoas que tenham receio de voar, que tenham fobia de voo, porque acaba por ser uma aviação mais empática, mais humanizada e uma aviação de inclusão, que eu acho que é um valor muito importante para uma companhia aérea. Obrigada, Rita. Vítor. Já referi um pouco na linha do que disse, profissionalmente participando do programa, sinto-me privilegiado por poder colocar os conhecimentos e a experiência ao longo destes anos de engenharia ao dispor do propósito de tranquilizar o conforto dos participantes em poder encarar os seus próximos voos como mais tranquilos. Do ponto de vista pessoal, é o que já referi, é o sentimento muito gratificante de poder observar num curto espaço de tempo o quão transformador podemos ser na vida de quem participa nestes diversos programas. Bom, resta-me então, muito mais haveria a falar, mas acho até que já ultrapassámos o tempo. Resta-me então agradecer muito a vossa presença e desejar que continuem a dar asas a quem precisa. Obrigada. 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 Obrigado.